partir de agora, você ouve Escutar e Pensar, um programa da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Olá, bem-vindos a mais um Escutar e Pensar, o programa para falar sobre você e o mundo à sua volta. Escutar e Pensar é uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Marúcia Benevides, membro da SPFOR, faz a coordenação psicanalítica, junto com a colaboração psicanalítica de Rúbia Malzaki. Eu, Márcia Ximenes, faço a produção jornalística e a mediação e conto com a operação de áudio de Antônio Carlos Lima. Nosso encontro é toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, ao vivo, aqui na Rádio Universitária FM. É só você sintonizar o seu rádio na 107,9. Você também pode acompanhar o Escutar e Pensar pelo site radiouniversitariafm.com.br. É só clicar em Ouça ao Vivo, que você consegue acompanhar a programação que está sendo veiculada no momento. Ou então você pode baixar o aplicativo Rádio Universitária FM 107.9 na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular. É gratuito o aplicativo e você pode também acompanhar a programação ao vivo da Rádio Universitária FM. E se você não consegue acompanhar a gente ao vivo, o Escutar e Pensar também está disponível na internet. É só você ir no seu agregador de podcast favorito, pesquisar pelo nome do nosso programa, Escutar e Pensar, que você consegue ouvir programas anteriores. Esse programa de hoje vai estar disponível na próxima semana, a partir de segunda, terça-feira já está disponível. Então hoje, 12 de abril de 2024, o Escutar e Pensar vai conversar sobre a formação do psicanalista. E a gente está dando continuidade à nossa parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que tem um blog, né, que traz aí reflexões de vários psicanalistas, e hoje é uma parceria de um desses textos que está no blog, com o nosso convidado de hoje, o psicanalista que é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Dr. Cláudio Castelo. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio, muito bom tê-lo aqui, e hoje a gente vai conversar aí desse tema, a formação do psicanalista, que foi o tema de um dos textos que o doutor escreveu recentemente para o blog, não é isso? Isso, muito obrigado pelo convite, sinto-me muito honrado de participar do programa aqui agora, e também por conta da Rádio C de Fortaleza, porque eu nasci aí em Fortaleza, né? Ah, que bom, nosso conterrâneo. Então eu sou conterrâneo, apesar de não ter mais o sotaque, mas tenho ainda familiares que moram aí, pessoas muito queridas, como a Almerinda Castelo, que é o analista de data aí da Sociedade de Fortaleza, né? E então é uma satisfação enorme estar participando aqui desta conversa com vocês. Eu agora quanto aos textos, né, que eu tenho escrito, eu tenho me ocupado dessa questão da formação do analista, que eu penso que é um tema bastante importante, e não só no texto do blog. Tem um texto que eu escrevi e produzi para um livro que se chama O Eu, Com Isso e Nós, que foi editado pela Associação Brasileira de Candidatos, que são as pessoas que fazem formação nas sociedades ligadas à FEBRAPSE, que a FEBRAPSE é a Federação Brasileira de Psicanálise, e essas sociedades ligadas à FEBRAPSE no Brasil, como a SPFOR e a Sociedade de São Paulo, são filiadas à International Psychoanalytic Association, que foi fundada por Freud, que tem sede em Londres, né? Então, nesse livro que eu me referi, também tem um longo texto que se chama Os Fundamentos da Formação de um Psicanalista, que quem tiver interesse também pode procurar nesse livro, né, da Associação Brasileira dos Candidatos, que se chama O Eu, Com Isso e Nós, da série que chama Construções 8, né? Ótimo, que bom. Da ABC. Que né? bom, e doutor também Cláudio. no blog da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, que pode achar um
um texto mais curto sobre o qual nós estamos baseando a nossa conversa aqui. Ótimo, doutor Cláudio. Muito obrigada aí pelas referências. Ao longo do programa, a gente vai falar aqui o link do blog, né, da sociedade, que é bem interessante, que vocês acompanhem as discussões. E, como o doutor Cláudio falou, né, é um blog, então o texto lá ele é mais curto, mas quem se interessa pode aprofundar também o assunto com essa outra referência que o doutor Cláudio trouxe, que a gente vai repetir daqui a pouquinho para o ouvinte pegar com mais calma também. Então, para você conhecer um pouco melhor, aí você que está acompanhando o Escutar e Pensar de hoje, conhecer melhor o nosso convidado, Dr. Cláudio Castelo, ele é graduado em Psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP, é mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e é doutor em Psicologia Social pela USP. O nosso convidado ele é livre docente em Psicologia Clínica lá na USP, é editor da Revista Brasileira de Psicanálise, e é full member, aí eu não tenho o inglês fluente do Dr. Cláudio, que falou o nome da associação, mas é a Associação Internacional de Psicanálise. Você fala, é da IPA. Pronto, da IPA. Mas para os nossos ouvintes que são ouvintes, né, um público mais geral, o doutor Cláudio traz aí para a gente a pronúncia corretinha da IPA, né, que é uma associação internacional de psicanálise, da qual as sociedades estão ali associadas, né, estão juntas, e a SPFO, que realiza aqui o Escutar e Pensar, e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual o doutor Cláudio faz parte, é nossa parceira aí, são associadas, né? Então, continuando aqui com o currículo do Dr. Cláudio, ele também é autor de livros, capítulos de livros e artigos aqui no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos, né, a exemplo desse texto aí que ele citou agora há pouco, e a gente vai falar mais dele, né, daqui a pouquinho também. Ele também é artista plástico, né, pintor, é desenhista e tem aí exposições e publicações aqui no Brasil, na Inglaterra e na Alemanha. Então é maravilhoso, né, essa relação que a gente pode fazer. A gente sempre vem observando aí a relação da psicanálise com a arte. Vários convidados já passaram aqui e fazem essa relação, certo? Então, né, para ir adiantando, o texto do Dr. Cláudio Castelo sobre a formação do psicanalista, que está no blog, se você colocar na internet, né, SBPSP, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, .org.br, é um dos textos mais recentes que tem lá, né? Mas é /blog/ formação em psicanálise /. Então, você querendo aí acompanhar a gente, fazer uma leitura depois com mais calma, fiquem à vontade. E também, quem quiser participar aqui da nossa conversa, é só enviar uma pergunta ou um comentário. A gente está aqui com o e-mail do nosso programa, escutarePensar@gmail.com, ou então pelo nosso WhatsApp. O número é 85. O código DDD é 85 e o número é o 99404-3754, certo? Então, né, fiquem aí à vontade para acompanhar a gente, para participar, deixar suas perguntas e os seus comentários. Bom, doutor Cláudio, vamos começar aqui nossa conversa, né, sobre a formação do psicanalista. E a primeira pergunta que a gente trouxe aqui é uma preocupação da SPFO, dos psicanalistas, de quem acompanha de perto, né, a psicanálise, é que a gente agora vê aí nas redes sociais inúmeras propagandas, né, que vendem formações de psicanálise, formações de psicanalistas, formações em que em 6 meses, né, as pessoas já estão se formando, né, algo muito rápido, e que quem acompanha aqui o Escutar e Pensar há algum tempo já percebeu que não é bem assim, né? Uma formação em psicanálise a gente não faz em 6 meses. É um processo mais longo, é um processo muito mais cuidadoso, né? E aí a gente queria começar a nossa conversa perguntando para o Dr. Cláudio qual é a sua opinião, né, sobre essas formações mais rápidas, o que o doutor indica aí para quem, por exemplo, se interessa pelo assunto e, sei lá, quer entrar aí em contato, quer fazer uma formação em psicanálise. Bom, como eu digo lá no meu blog, né, o meu analista de data, o primeiro que eu tive, e cuja análise eu fiquei durante 12 anos até ele falecer, ele dizia que psicanálise, né, trabalhar com psicanálise é lidar com nitroglicerina. Nós estamos num terreno bastante explosivo. Então, que para poder lidar com esta tarefa, você tem que se dar conta que você está trabalhando com algo muito perigoso e com algo muito delicado.
Né? As pessoas pensam que ser psicanalista é um negócio que você monta uma sala supostamente elegante, com móveis elegantes, e recebe um público diferenciado e você vai ganhar um dinheiro fácil com isso. Tem propagandas que dizem literalmente estas coisas que eu estou falando. Venha ser psicanalista. Então você não tem o que fazer da vida, você, em vez de tomar chá com torradas à tarde, ou né, se aposentou, não tem mais o que fazer, então vou virar psicanalista, né? Ou cansei da minha profissão, vou virar psicanalista porque rapidamente eu posso usar este nome, porque o problema é que esta não é uma profissão regulamentada do ponto de vista, né, que qualquer um pode usar este nome, psicanalista. Em geral, as formações de psicanalistas sérias, elas, quase a maioria de seus membros é formada por médicos ou psicólogos, o que requer já uma formação, uma qualificação profissional considerável, né? E eu penso que, como eu comparei a história da nitroglicerina, também eu penso que o profissional precisa ser alguém tão capaz de lidar com nitroglicerina, quanto também um neurocirurgião seria capaz de lidar com operações no cérebro, que as pessoas não se dão conta que estão lidando com coisas muito sérias, né? E que a pessoa que também busca um analista que não tenha de fato uma formação substanciosa, né, algo de qualidade real, ela está arriscando a cabeça dela a entrar num desastre, né, numa situação onde ela possa se expor àquilo que é da sua privacidade, da sua intimidade e dimensões que são muito doloridas e penosas da sua existência para uma pessoa que não tenha real noção de com o que está mexendo. Isso pode gerar danos consideráveis. Não é assim uma coisa inócua, busca um psicanalista e tudo bem, né? Como se fosse só uma conversa fiada. Se a análise também for só uma conversa fiada, também é para se perguntar se vale a pena gastar dinheiro só com uma conversa fiada. Então eu penso que é uma coisa muito séria essas coisas que estão sendo oferecidas por aí, né? E que aparentemente qualquer um pode ser um psicanalista. Até tinha uma pessoa amiga, próxima, que ela era de uma outra área da saúde, desistiu de fazer isso e fez um curso desses de psicanálise rápida, assim, que ela logo virava, começou a atender. Depois de uns 6 meses, aí ela virou para minha esposa, né, que era muito amiga dela, e disse: nossa, agora que eu estou me dando conta da coisa séria com o que o Cláudio se mete, né, com o que ele trabalha, como é que ele aguenta isso? E, obviamente, ela, com certo bom senso, se retirou da atividade porque ela viu que aquilo era uma coisa muito mais complicada do que ela tinha imaginado. Às vezes as pessoas, até por falta de conhecimento mesmo, não é nem por maldade, mas até por falta de conhecimento do que é, né, a profissão, do que é essa atuação do psicanalista, acabam caindo mesmo nessas falsas propagandas, né, falsos oferecimentos dessas formações assim tão rápidas. E o Dr. Cláudio até falou assim, tem algumas propagandas que literalmente falam, o psicanalista é aquele que vai ficar ali naquele ambiente muito decorado, né, muito bonito. Pode até ser um ambiente decorado, até porque é bonito, né, até porque é para ser agradável também, né, para o paciente, para quem é o analista. Mas o analista ele vai dar ali com questões muito complicadas, né, da vida da pessoa. O ambiente da cabeça do analista, esse que é o principal. Você pode ter todo o resto. Exatamente. E se não tiver a cabeça do analista, não serve para nada. Isso. O analista até pode estar num ambiente que seja espartano, se a cabeça dele for competente, não tem problema. Isso. Né? Mas, assim, o que eu ia falar, né, que o analista ele vai lidar ali com questões bem complicadas, né, da vida das pessoas. Assim, muitas vezes a pessoa vai estar falando ali de rivalidades, de sentimentos, né, como ódio, enfim, de traumas, né, da infância, traumas. Então, são questões que mexem com o paciente, claro, mas que mexem com o analista também, né? Então, assim, quais são os processos necessários na formação de um analista para que ele se sinta, eu não digo nem preparado, porque os psicanalistas que já passaram aqui pelo Escutar e Pensar sempre dizem, a gente sempre está em formação, né? A gente nunca vai estar pronto, né? Mas se sintam mais seguros para lidar com essas questões do paciente. Eu vou lhe dizer, por exemplo, o trajeto que é necessário para uma pessoa se qualificar como psicanalista pela Sociedade de São Paulo, e que eu penso que é similar com o que acontece aí na SPFOR, né?
Então, a pessoa, para ingressar na formação da Sociedade de São Paulo, ela tem que passar primeiro por 3 entrevistadores que vão averiguar o currículo dela, o interesse dela na psicanálise, a experiência prévia que ela já tenha, alguma experiência, conhecimento da psicanálise, análises prévias, né, supervisões, atendimentos. Ela sendo considerada uma pessoa com uma capacidade para esta atividade, ela vai ser então admitida para iniciar a formação no Instituto de Psicanálise Dorval Marcondes, aqui da Sociedade de São Paulo, né? Mas antes dela iniciar os cursos, ela tem que iniciar o que a gente chama de uma análise didática. Uma análise didática aqui em São Paulo tem que ser feita com um analista que foi qualificado como analista de data aqui, né? E o que é um analista de data? A pessoa faz a formação da Sociedade de São Paulo, se qualifica depois de fazer pelo menos 5 anos, no mínimo 5 anos de análise pessoal com um analista de data 4 vezes por semana, 2 supervisões oficiais de 160 horas, 80 horas cada uma, relatórios de atendimentos que vão ter que ser submetidos a bancas e aprovados. Ela passa então, se passar por todo esse processo, que em geral vai durar uns 7 a 8 anos, às vezes 10, que uma pessoa fica fazendo esta formação, tá certo? Seminários, cursos, supervisões, e todas essas coisas, a produção desses relatórios, as bancas, etc. Então você vê que só por aí, para ela ser considerada psicanalista, qualificada analista pela Sociedade de São Paulo, imagino que não deve ser muito diferente aí na SPFORC, né? Ela vai levar uns 7, 8 anos. Né? Com muita boa vontade, a pessoa faz isso em 5, 6. Sendo qualificada, ela pode então apresentar um trabalho no qual ela passa a ser membro associado da Sociedade de São Paulo. De membro associado, ela não pode dar aula, não pode ser professora, ela pode ficar frequentando a sociedade, cursos que tem na sociedade, grupos de estudos da sociedade, apresentações que tem da atividade científica da sociedade, que é muito intensa. Aqui em São Paulo é uma atividade muito intensa. E depois de algum tempo, né, ela pode, depois de pelo menos os 2 ou 3 anos que ela esteja lá como membro associado, ela pode produzir trabalhos, né, que ela apresenta em reuniões científicas. Esses trabalhos são comentados em reuniões científicas, e esses trabalhos, pelo menos 2 ou 3 trabalhos ela apresenta, ela pede para virar membro efetivo. Então, vai se constituir uma banca, mais ou menos como se faz no mestrado, no doutorado, em que 4 pessoas vão avaliar, 8 pessoas vão avaliar a pretensão desta pessoa que quer virar membro efetivo. Vão avaliar os trabalhos, vão avaliar o currículo, vão avaliar o memorial que ela vai escrever, vão fazer entrevistas, vão fazer inúmeras conversas. A pessoa, sendo considerada apta para isso, pode passar a membro efetivo, e o membro efetivo pode também pedir para se tornar docente do Instituto de Psicanálise, né? Tornando-se docente, ele pode dar seminários teóricos, né? Não pode dar seminários clínicos e nem atender candidatos para formação, o que a gente chama aqui em São Paulo de membros filiados, que são equivalentes aos candidatos na maior parte do Brasil, né? Aí, depois de um tempo que ele é professor e já deu muitos cursos, etc. e tal, se ele tiver a pretensão, não é necessário que faça isso, nem é necessário que passe de membro associado para membro efetivo e docente, mas a pessoa querendo passar, então, para analista de data, ele vai produzir mais uns tantos trabalhos, vai apresentar esses trabalhos em reuniões científicas, etc. e tal, pede uma qualificação para analista de data. A qualificação para analista de data, mais 8 pessoas vão avaliar essa pretensão desse colega, né? Vão fazer uma banca, vão avaliar os trabalhos, vão chamar para conversas, inúmeras conversas, vão avaliar o currículo, vão avaliar a participação institucional daquela pessoa. Isso vai levar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos nessa avaliação, e se a pessoa for considerada qualificada, ele passa para um analista de data. Então você vê que para a pessoa virar um docente da Sociedade de Psicanálise ou analista de data, é um trajeto muito longo e que requer uma longa e extensa experiência. Nessa experiência, por que eu acho que é importante que exista um analista de data? Porque às vezes é questionado, para que analista de data? Isso é uma manipulação política, isso é um negócio de poder. Não tem nada a ver com poder.
ou não precisa ter nada a ver com isso, porque é equivalente a uma pessoa que na academia vai virar mestre, doutor, livre-docente, professor titular. Tá certo? E para todas essas etapas ele vai ter que passar por um longo período de trabalho, né? A diferencial que existe nas formações de psicanálise das sociedades ligadas à IPA, né, é que não é uma questão de curso teórico. O fundamental que é necessário é a análise do analista. Há muitos cursos de psicanálise que existem, e alguns até nas universidades, que são, do ponto de vista teórico, cursos muito sérios e muito respeitáveis. Mas nestes cursos não é possível se exigir que uma pessoa dentro da universidade que ela se submeta a uma análise. E mesmo que se demande que ela se submeta a uma análise, quem é um analista não é uma coisa que alguém pode verificar, pode ser com qualquer um. Nas sociedades ligadas à FEBRAPS e à IPA, o analista do pretendente a se tornar psicanalista por essas formações é um analista que é reconhecido pela instituição como alguém que sabe do que é psicanálise e que o que ele vai praticar é psicanálise, e o que aquela pessoa que vai se submeter à análise com ele vai ser uma pessoa que vai ter uma psicanálise ou aquilo que a instituição reconhece como psicanálise. Para dar um exemplo assim grosseiro, quando eu fazia a minha formação, há muitos, lá na época de Noé, tá certo? Eu tinha uma colega que estava indignada que as pessoas não estavam aceitando que ela praticasse psicanálise e fizesse terapia de florais de Bach ao mesmo tempo. E ela não percebia a incompatibilidade entre uma prática e outra. E as pessoas disseram para ela, se a senhora quer praticar florais de Bach, a senhora vai fazer florais de Bach, mas não dá para misturar florais de Bach com psicanálise ou com atividades religiosas, pregação religiosa, pregação política, nada disso. Então, precisa ser uma coisa que o analista que está ajudando aquela pessoa e os supervisores também, professores, possam ter noção do que é uma atividade psicanalítica, do que não é uma atividade psicanalítica, ou de outras atividades psicoterapêuticas que são distintas do que é uma psicanálise, né? Doutor Cláudio. Então, não sei se deu para dar a ideia do tamanho. E mesmo quando a gente acaba tudo isso, como você disse que os colegas já falaram para você, a gente continua estudando, a gente continua dando aula e aprendendo enquanto dá aula, fazendo grupos de estudo, apresentando trabalhos científicos, escrevendo livro, que tudo isso é uma maneira de você também ter o seu trabalho escrutinado pelos colegas na medida que você se apresenta. Com certeza, doutor Cláudio. E é importante até frisar, né, que tudo isso que o doutor Cláudio está trazendo da formação do psicanalista não é porque as sociedades elas são extremamente exigentes, não é porque, na verdade, é porque é necessário, né, pela seriedade do trabalho do psicanalista. Ele vai lidar ali com o paciente, com todas essas questões, então é porque realmente esse processo longo é necessário, né? E aí, doutor Cláudio, a gente está... A exigência, é verdade que é exigente, mas para você virar um neurocirurgião, dá para fazer de qualquer jeito? O que eu quis dizer é que não é uma exigência por exigência, né? Não, é uma exigência por necessidade. Bom, doutor Cláudio, a gente está se encaminhando agora aqui para o final do primeiro bloco. A gente tem 1 minutinho aqui para encerrar o primeiro bloco, então vou só lembrar aos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui pela Rádio Universitária, vocês podem participar da nossa conversa, é só mandar uma pergunta ou um comentário para o nosso e-mail escutareepensar@gmail.com ou para o nosso WhatsApp. A gente está aqui em Fortaleza, então o código DDD é o 85 e o número é o 99404-3754. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos a apresentar Escutar e Pensar. Estamos de volta com o segundo bloco do Escutar e Pensar. Hoje, 12 de abril de 2024, estamos conversando sobre a formação do psicanalista. E o nosso convidado é o psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Dr. Cláudio Castelo. Esse programa, né, mais uma parceria que a gente tem com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A gente já recebeu aqui outros convidados aí da Sociedade
sociedade, mas a gente fechou esse ano uma parceria mais direta com a sociedade para trazer assuntos que estão discutidos no blog. Então, a gente convida aí os ouvintes a acompanharem o blog também da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, .org.br, sbpsp.org.br, e um dos textos mais recentes que estão lá no blog é o do nosso convidado de hoje, do Dr. Cláudio Castelo, sobre a formação do psicanalista. Então, vocês estão todos convidados aí a acompanharem o blog, continuarem acompanhando aqui o Escutar e Pensar e participar tanto pelo nosso e-mail, escutarePensar@gmail.com, quanto pelo nosso WhatsApp, que o código DDD é o 85 e o número é o 99404-3754. No finalzinho do primeiro bloco, o Dr. Cláudio explicou muito bem aqui para a gente como é todo esse processo de formação do psicanalista, nesses longos anos, e a gente estava conversando justamente sobre isso, que há sim essa exigência, mas é uma exigência necessária pela seriedade do trabalho do psicanalista. E eu fiquei aqui me perguntando, Dr. Cláudio, se em algum momento de toda essa formação o profissional ele já começa a atender, E o doutor Cláudio estava me explicando aqui que sim, ele começa a atender, mas não da forma como talvez o ouvinte esteja pensando aí. Então, por favor, doutor Cláudio, explica aqui para os nossos ouvintes também. É um período longo, no meio desse processo aí, as pessoas já podem começar a atender, mas como é esse atendimento? Não, em geral, o que a gente privilegia que as pessoas que façam a formação, não necessariamente, não é exclusivo, mas a gente privilegia que a pessoa possa ser médico ou possa ser psicólogo, mas apesar de que há pessoas que vêm de outras origens, de profissionais, é que ela possa já ser uma pessoa habilitada para atender as pessoas em psicoterapias, ou psiquiatricamente, que ela já tem uma clínica, Então, o atendimento já é uma questão absolutamente necessária, porque como é que a pessoa vai fazer uma formação de psicanalista sem ela estar atendendo? A questão dela se intitular como psicanalista pela formação da Sociedade de São Paulo, ela ter o título de psicanalista pela formação de São Paulo, ela vai ser só quando ela acabar a formação dela, não é que ela não vai atender. Esse nome de psicanalista qualquer um pode usar. Eu nunca fiz formação nenhuma, posso dizer que eu sou psicanalista, que é diferente de eu poder usar psicólogo ou psiquiatra ou médico, porque isso você tem que ter feito uma formação. As sociedades ligadas à IPA são aquelas que derivam daquela que foi fundada por Freud em Londres, em 1912, eu acho, e que até hoje estão organizadas nessa organização internacional, que congressos, etc., e que tem uma série de regras que todas as sociedades que são ligadas à IPA têm que seguir. Então, para você fazer parte da IPA, não é qualquer grupo que se junta que vira membro da IPA ou membro da Federação Brasileira de Psicanálise, da FEBRAPS. É um longo processo para que as pessoas possam ser reconhecidas como núcleo, grupo, e depois sociedades de psicanálise, que as pessoas que estão aí na SPFOR também viveram mais recentemente qual foi o trabalho extenso para que eles se tornassem sociedades ligadas à FEBRAPS e à IPA. Então, não, atender já precisa sempre, A pessoa precisa estar em atendimento, inclusive para ela poder fazer as supervisões e ela sentir o impacto do que é. A gente privilegia na Sociedade de São Paulo que as pessoas até têm um centro de atendimento que a gente privilegia, mesmo que as pessoas possam receber menos, que elas recebam pacientes que venham 4 vezes por semana para elas terem a experiência que eu penso que faz a diferença no atendimento psicanalítico, que é esta alta frequência. E esta alta frequência vai colocar o candidato analista ou os analistas, que já são analistas, em contato com dimensões muito profundas e nunca pensadas da mente do paciente e que vai mobilizar nele próprio, analista, situações muito primitivas e muito primordiais que, se ele não tiver ele próprio, pela própria análise, um contato profundo com essas dimensões dele, que ele reconheça, Porque eu falo assim, uma coisa é você pensar em análise, você deita no divã e começa a fazer uma análise de verdade, você vai sentir que você está atravessando um oceano, num barco à vela e no meio há inúmeras tempestades. O analista em questão precisa ser alguém que segure o barco aí no meio desse tumulto todo
que é muito intenso. Quer dizer, mudanças reais e profundas no desenvolvimento psíquico não é algo que se faz sem que haja, né, um tumulto enorme. É mais ou menos como você reformar uma casa inteira com você dentro da casa, tá certo? Então você precisa ter um bom engenheiro e um bom arquiteto para que a casa não desabe em cima de você. Então eu penso que a formação de um analista consistente é aquele que vai ajudar que a reforma seja feita sem que a obra caia sobre analisando sobre o paciente, que às vezes as pessoas não se dão conta do tamanho da seriedade que é isso. Né? E aí que está, né, o que o doutor Cláudio falou no primeiro bloco, quando a gente falou aí do glamour, né, dos ambientes muito decorados, muito bonitos, que geralmente essas propagandas de cursos rápidos trazem, e o doutor Cláudio falou, olha, é o ambiente da mente do analista, né? Ele pode estar no ambiente mais decorado, mais bonito possível, mas se ele não tiver ali com o ambiente da mente preparado, né, tem tudo a ver com isso que o doutor Cláudio estava trazendo, né, doutor Cláudio? A outra coisa que eu vou dizer é que a pessoa que tem a fantasia de que vai ficar rica com psicanálise está completamente equivocada. Porque qualquer trabalho que implique a pessoa entrar em contato com algo que é verdadeiro e real de si própria, as pessoas querem alívio. As pessoas querem algo que rapidamente elas não tenham que parem de sofrer, ou que dê soluções, ou que dê respostas, e psicanálise vai exatamente no sentido oposto. Quer dizer, a psicanálise real não é algo que vai tirar o sofrimento da pessoa, que a pessoa vai ficar curada dos sofrimentos, das angústias ou daquilo que ela é, né? A análise, que é a análise que eu penso que é uma psicanálise de fato, ajuda a pessoa a desenvolver a capacidade dela para tolerar mais frustração, mais angústia, ausência de certezas e garantias. A pessoa que é mais desenvolvida é ao contrário daquilo que pensam as crianças. As crianças pensam que quando você se torna adulto, que você não tem mais angústia, você tem certeza de tudo, você não tem mais problema. Quando eu estiver na faculdade, minha vida vai estar resolvida. Quando eu estiver me formado, aí você vai vendo que a encrenca vai aumentando muito mais e que a vida vai sempre pedindo recursos para você lidar com os pepinos, que você precisa ter fundamentalmente uma capacidade de lidar com a angústia e de pensar na vigência da angústia. Muitos vão querer voltar para a infância, né, doutor Cláudio, nesse momento aí que se encontrar. Mas quem diz que a infância é fácil? Porque, por outro lado, as pessoas não se dão conta que a infância depende do pai e da mãe que tiver ou de quem cuidar dela. Se faltar isso, ela está no desamparo. E se o pai e a mãe forem loucos, ou forem perturbados, ou cruéis, etc., não sei se é muita vantagem estar na infância. É uma infância que é idealizada. Mas mesmo que seja uma infância favorável e agradável, tá certo? Ela é sempre uma situação que implica na angústia do desamparo. Então a questão é da gente poder se tornar psiquicamente mais maduro, que aguente o desamparo e que a gente possa ser pai e mãe da gente mesmo. E conforme as próprias luzes, e não conforme as luzes de pai e mãe que a gente teve, mas as nossas próprias. Né, que possa nos orientar para aquilo que mais tenha pertinência com as nossas necessidades reais. Mas isto não vai fazer de um psicanalista que faz psicanálise mesmo uma pessoa muito popular. Qualquer pessoa que faça um trabalho... Então você quer ficar rico, não vai ser por aí. Há muitos e muitos anos, uns 30 anos talvez, né, 35, eu estava numa reunião social na casa de uma pessoa conhecida, e veio um fulano e se aproximou de mim e falou assim: larga esse negócio de psicanálise que você está fazendo, vem fazer uns trabalhos aí de fim de semana, não sei nem qual era o nome que ele usava, tá certo? Que eu reúno grupos aí de pessoas, etc. e tal, bato no liquidificador tudo quanto é teoria que está na moda, digo aquilo que as pessoas querem ouvir e ganho 10, 15 mil dólares por fim de semana. Quer dizer que, obviamente, não tem nada a ver com as possibilidades de ganhos de um psicanalista, por mais qualificado que ele possa ser. Então, e principalmente, se é um analista que quer analisar pessoas que estão em formação, a gente também muitas vezes vai abrir mão de honorários que possam ser muito diferenciados para atender aquelas pessoas que a gente sente que são talentosas e que possam se desenvolver nesta área, né? Então, eu acho que é uma tarefa bem difícil e não é uma tarefa glamurosa como as pessoas pensam. Mesmo que a gente possa arrumar, deixar uma sala bonita, etc. e tal, quando a pessoa entra dentro da sua sala, o que você se depara imediatamente, quase sempre, é com uma tempestade. Mesmo que o ambiente pareça ser muito calmo. A gente não pode se enganar, como dizia um personagem
da Eneida do Virgílio, que era o timoneiro da frota do Enéas, né? Que era o herói que saiu de Troia para ir fundar Roma na Itália. E que durante a noite, a deusa Juno, que era contra o Enéas, queria atrapalhar de todo jeito que ele cumprisse esse destino. Então, tinha o timoneiro, que era um cara muito experiente, era o navegador da frota, né? E que estava segurando o timão do navio, e o mar estava um espelho do céu estrelado e tal, e aí a deusa, que era contra, traz na forma de um dos tripulantes o deus do sono, né? Que fica dizendo para o Enéas, acabei de esquecer o nome do Palinuro, o nome do timoneiro, e diz para ele: olha, fique tranquilo, olha como o mar tá tranquilo, eu pego o timão, fico no seu lugar, vá dormir. Aí ele disse: você acha que eu me engano por esse tipo de aparência, que eu vou tomar esta coisa como sendo verdadeira? Tá certo? E a outra analogia que eu faço, para dizer assim, há alguns anos, eu tenho uma colega, duas situações que são de mar, né, que eu acho que fazem um paralelo com o que a gente faz. Havia um grupo de pessoas que eu conhecia que foram fazer um passeio de barco pela Baía de Todos os Santos, em Salvador, né? E fizeram um lindo passeio. Na volta, na direção do porto de Salvador, do cais lá, caiu uma bruta tempestade e as pessoas dentro do saveiro começaram a gritar e vou morrer, e era um negócio horrível, todos desesperados, né? E tinha um fulano que ficou sentado num banco fumando um cachimbo. E quando chegou o barco no porto, foram perguntar para o fulano: como é que você ficou daquele jeito, se todo mundo estava achando que ia morrer e que o barco ia afundar? Ele disse: eu estava olhando para o capitão e eu vi que ele estava tranquilo no timão. Na hora que ele se desesperasse, eu também ia me desesperar. Eu penso que esta é uma analogia para a função do analista, e principalmente o que eu penso que torna um analista, que deveria ser, em princípio, né, como em todo lugar, deveria ser, o analista de dados seria aquele reconhecido como alguém que é capaz de segurar um Boeing no meio de uma tempestade. Obviamente, garantia não existe na vida, né? Os mais experientes pilotos, dependendo da tempestade, podem naufragar. Mas a gente espera que possa ter pulso suficiente para isso. E a outra analogia que eu trago era de uma outra colega que tem parentes nos Estados Unidos, são parentes do marido, que vieram também fazer um passeio de barco pelas ilhas em volta de Paraty, né? E que eles contrataram o barco por dia todo, e tinham dado uma hora que eles estavam no barco, o céu azul, não tinha uma nuvem, o mar um espelho, e o barqueiro virou para eles: nós vamos interromper o passeio, que nós vamos correr para aquela ilha que está ali na frente. E as pessoas indignadas: você está roubando a gente pagou pelo dia todo, né, ladrão, etc., gritando com o cara, e o cara, pá, tocou o barco com tudo para tal da ilha que tinha na frente. Ela disse: não foi uma coisa assim inacreditável. O céu lindo, o azul impecável, quando a gente pisou em terra caiu um dilúvio. Então que o cara tem que ser capaz de enxergar o dilúvio no meio das nuvens azuis. Quando a gente está lidando com dimensões que são muito sofridas, doloridas das pessoas, e mesmo a pessoa que diz: eu vim fazer análise porque eu quero fazer formação de psicanalista. Não. Qualquer um que deita no divã é porque está sofrendo. E quem escolhe essa profissão também é porque está sofrendo. Como dizia esse primeiro analista meu, o Dr. Longman, com quem eu fiquei 12 anos de análise, só interrompeu porque ele morreu, ele teve um câncer e morreu. Eu teria ficado com ele sei lá quantos mais anos, né? Depois eu tive mais 2 analistas em longas análises, né? Apesar de que os 5 anos obrigatórios da Sociedade de São Paulo, dizia o Frank Phillips, que era um grande analista britânico, que foi analisado por Melanie Klein e pelo Bion, ele dizia: 5 anos é a entrada, é o couvert, nem o prato principal chegou ainda. Então, né, você tem que ter, para ser um analista com consistência, você tem que ter análise que você entre mais profundamente naqueles aspectos que você possa considerar mais primitivos, mais primordiais ou psicóticos seus próprios, né? Doutor Cláudio dizia, só para terminar. Sim, pode falar. O problema não é ser louco, é não saber que é. Quando a gente sabe que é, a gente pode ter uma parte que não é louca que cuida da outra que é. Doutor Cláudio, enquanto o senhor falava aí, eu fiquei também pensando aqui em várias questões, e a gente, né, hoje vive nesse mundo aí muito virtual, tudo muito digital, e a gente sabe que
infelizmente, durante a pandemia, a gente precisou realmente mesmo ficar, né, pelo isolamento, nesse mundo mais virtual. Mas hoje, né, como é que o senhor vê essa questão da análise? Ela pode ser virtual, ela tem que ser presencial, pode ser num formato híbrido, para ir atendendo às demandas de horário do paciente, né? Como é que o senhor vê essa questão desse contato, né, com o paciente, se dá para fazer, né, uma análise de forma virtual? Olha, eu penso que ela devia ser primordialmente presencial. Percebe? Não é que eu tenho pessoas que eu atendo que são virtualmente, principalmente são pessoas que estão muito longe, tá certo? E que consideram que gostariam, e em geral já são pessoas que já vieram de outras análises que já tiveram na vida, né? Pessoas que estão à distância e que é mais complicado porque já também esgotaram no entorno que tem as análises que poderiam ter por aí e gostariam de ter a experiência comigo. Há pessoas que eu atendo que estão em outros países, mas todas as pessoas que moram em São Paulo, elas vêm presencialmente. A única eventuais exceções é, por exemplo, se a pessoa ficar com uma doença contagiosa, com Covid ou coisa assim, ou eu ficar e eu não vou para o consultório para a gente se contaminar. Mas é a exceção total. E as próprias pessoas, quando acabou, foi tendo a vacina, então elas todas pediram para voltar, porque tem uma dimensão que é insubstituível. E principalmente para as formações de psicanalista, um psicanalista que não tem a análise presencial é um desastre, porque uma das coisas que acontece é que duas pessoas fechadas dentro de uma sala, sozinhas, mobilizam dimensões que são primitivas da ordem da violência, da sexualidade, do medo, da paranoia, tá certo? Tinha uma pessoa que eu atendia há muito tempo, que até era um homem, 2 vezes o meu tamanho, muito forte, né? E que ele entrava na minha sala e de repente ele viu um abridor de cartas do lado da minha mesa. E a pessoa diz, você está com uma faca aí. O que você pode fazer com esta faca? Percebe? Um abridor de cartas. Eu digo que eu posso pôr a faca dentro da minha gaveta, se você preferir. Não, mas aí vai surgindo todo mundo muito persecutório, que dificilmente apareceria ou dimensões de ordem sexual, que a pessoa também experimenta, querendo ou não, tá certo? Sendo mulher com homem, homem com mulher com mulher, de rivalidade, inveja, ciúme. Sabe, você já tem essa experiência que as pessoas conhecem de falar com uma pessoa por telefone. Hoje em dia tem os jovens que estão nesse mundo virtual, quando vão fazer entrevista de emprego, levam os pais, porque eles não sabem o que fazer com a presença do outro. E com toda a dimensão emocional que emerge quando você está na presença do outro. Imagina o que é estar na presença do outro numa sala fechada que só tem 2 pessoas lá. E o analista também precisa estar ciente que ele também está numa situação de risco. Sabe-se lá quem entrou lá. Ele precisa ter faro para isso. Na vida a gente precisa ter faro para isso. Então eu penso que é muito importante. Tem dimensões que a gente não capta, por exemplo, a pessoa vem com perfumes muito intensos, tá certo? Às vezes de sufocar. Isso é uma informação muito importante, né? O modo como a pessoa caminha, o modo como ela se deita, se ela passa por mim, ela me viu, se ela tem noção onde eu estou, se ela percebe a minha sala, porque às vezes a pessoa começa a falar, eu peço para ela descrever a sala que ela está. Ela disse, não, é a mesma que você está. Eu falei, não, mas faça um favor, descreva a sala que você vê. E você vê que a pessoa está numa outra sala que não é a que você está. Isso vai revelando dimensões que não é possível se você está num ambiente diferente ou mitigado pela distância, protegido pela distância. Há pessoas que eu também tinha uma ideia de natureza física durante a pandemia, como é que era o físico dela, que eu via pela tela, e quando a pessoa chega, a informação é completamente distinta. Você fica impactado que a pessoa não tem nada a ver com o que você imaginava. E vice-versa, tá certo? E isso tem implicações muito sérias. Só para finalizar, tinha também, aos 30 e tantos anos, um rapaz que até era bem apessoado, ele veio para análise e uma das coisas que ele se queixava era de que não sabia por que as moças não se aproximavam dele. Ele estava muito chateado. Ele deitou no divã e levantou os braços atrás da cabeça dele. Eu quase desmaiei, porque a higiene dele era uma coisa muito precária e o cheiro era insuportável. E eu disse para ele, você já reparou nisso? Como é que eu vou... a gente podia ficar anos e anos firulando em associações e uma coisa dessa passaria desapercebida. Às vezes também a pessoa vem toda muito asseada, muito bonita, perfumada,
durante a sessão acontece alguma coisa que um cheiro se exala e às vezes é uma coisa muito desagradável, a gente não sabe o que é, mas é uma comunicação de alguma outra ordem que a gente perde se não estiver na presença. Eu já ia dizer exatamente isso, né? São movimentações, comunicações que não vão acontecer se você estiver no virtual, né? Assim, justamente da descrição da sala, né? Da observação, enfim, que foram considerações assim, bem interessantes que o Dr. Cláudio trouxe aí no momento. Dr. Cláudio, em algum momento aqui da nossa conversa, né? O doutor falou sobre a questão do número de sessões por semana, tanto para quem está em formação, né? Quanto para pacientes. Assim, há uma diferença assim, dessa questão da intensidade, né, na quantidade de sessões para quem está em formação ou para quem é um paciente que não está em formação? Pronto, o doutor Cláudio acho que deu uma travadinha aqui um pouco na internet. O doutor Cláudio está participando com a gente, né, de forma remota. Você não está me ouvindo? Pronto, agora voltou. Eu que deu uma travada um pouquinho, doutor Cláudio. Agora está me ouvindo? Você travou aí. Para a gente o doutor travou, mas agora está ok. Dessa questão da frequência, eu penso que a psicanálise sempre se caracterizou pela alta frequência, né? Na época de Freud, era 6 vezes por semana que ele atendia, né? E eu penso que isso tem uma questão que é importante, e que é quando a gente toca em núcleos que são muito sensíveis, a angústia que pode emergir é muito intensa, né? Como não é uma coisa para que a pessoa só passar um remédio para ela não sentir, não, a gente vai lidar com uma dimensão que é muito profunda e que pode requerer um contato com dimensões que são muito persecutórias, muito assustadoras. É mais ou menos como se a pessoa se desse conta de que a Terra não é o centro do universo e nem é plana, e de uma hora para outra ela percebesse que é esférica e é arrastada pelos confins do universo, sabe-se lá para onde. Você imagina o tamanho do impacto que foi isso nos tempos de Galileu, e que não é à toa que muita gente foi parar na fogueira por informar isso, né? Então, eu penso que é alguma coisa desta natureza que vai demandando um continente, inclusive de natureza física. E esse continente de natureza física tem a ver com o espaço que a pessoa encontra no dia, outro dia, para ela retornar. A minha experiência pessoal é que às vezes eu tinha sessão que acabava, a última sessão da semana acabava na quinta, a próxima era a segunda. E deu ansiar que logo chegasse o próximo encontro, porque era difícil. Não podendo, eu penso que para alguém que está em formação, isso é absolutamente decisivo, que possa ter esta frequência muito alta, para ele se habituar a estar em contato com essa dimensão perturbada e profunda e de natureza primordial e das dimensões psicóticas da própria personalidade do analista, que precisa perceber essas dimensões mais primitivas para se dar conta disso nos outros e para lidar com elas quando elas surgem. Para a formação do analista, eu penso que isso é indispensável, esta alta frequência, né? Aqui em São Paulo, 4 vezes por semana, e que eu penso que é decisivo para que a pessoa possa ter Às vezes a pessoa diz, não, mas os tempos atuais, o dinheiro, não sei o que mais. Eu falei, olha, a psicanálise se desenvolveu mais em tempos muito difíceis. Na Primeira Guerra Mundial, que o Freud passou extremas necessidades, e depois, entre os anos 20 e 30, uma crise econômica gigantesca, é a Segunda Guerra Mundial. Nenhum desses períodos aí, os critérios de qualificação e formação do analista foram mexidos por questões econômicas e de dinheiro, e foi onde houve a maior profusão de analistas extremamente reconhecidos e que estão aí até hoje como pilares, né, nossos alicerces, né? Doutor Cláudio, a gente está já se encaminhando para o final do programa de hoje. A gente tem acho que uns 4 minutinhos ainda, 3 a 4 minutinhos. Então, eu queria pedir para o doutor Cláudio, nessa despedir dos nossos ouvintes, e aproveitar e deixar uma mensagem aí para eles, assim, uma orientação, né, de quem quer procurar a psicanálise, de como procurar um psicanalista, né, onde buscar informações, qual seria o melhor psicanalista para ter o atendimento. Olha, eu penso que, em geral, aí podem achar que é bairrismo, mas é que eu penso que as nossas formações adquiriram a duras penas, as formações ligadas à IPA e à FEBRAPSE
adquiriram a duras penas a reputação que tem, e então até que são informações que as pessoas se esforçam tremendamente para poder fazer, né? Eu sei da minha experiência pessoal, dos grandes sacrifícios que eu fiz para poder ter esta formação, de tantas coisas que eu abri mão enquanto eu fazia a formação para poder fazê-la, né? Que busquem os analistas ligados, por exemplo, à Sociedade de São Paulo, a SP4 e as sociedades ligadas à IPA, que têm esta formação. Há outras formações que eu penso que são sérias, de coisas que eu considero que são pessoas que fazem um trabalho sério, como aqui o SEDES em São Paulo, mas eu acho que tem esse diferencial, porque até boa parte das vezes as pessoas vêm dessas outras formações para buscar formação na Sociedade de São Paulo, e imagino que aí na SP4 também, pelo diferencial que tem, que é basicamente essa questão das análises pessoais, da privilégio que tem na prática clínica, do reconhecimento das teorias na prática clínica, das supervisões, né, seminários clínicos e do estudo profundo da teoria, mas desde que ele encontre o reconhecimento na prática clínica. E eu penso, então, que eu recomendaria que as pessoas privilegiassem os analistas ligados às sociedades ligadas à IPA. Não é garantia, nada, não existe isso que é garantia. Você pode, em qualquer lugar do mundo, você pode ter uma pessoa extremamente qualificada e ter problemas, né? Mas, em princípio, é um bom indicativo, né? E ver o currículo das pessoas, a formação anterior que ela tem, etc. e tal. Você vê que ele não para de estudar, não para de me virar aqui, né? Com certeza. Doutor Cláudio, então, muito obrigada pela sua participação. Foi um programa excelente, a gente conseguiu aprender aqui muito. Eu sempre digo que eu, como jornalista, eu sou leiga, eu não sou psicanalista, eu também estou aqui no papel, me coloco no papel do ouvinte que está em casa acompanhando a Rádio Universitária, né, que quer conhecer mais, quer saber mais sobre a psicanálise. Toda sexta-feira eu estou aqui aprendendo com os nossos convidados. É sempre uma aula e hoje foi mais uma aula. Então, muito obrigada pela sua participação e vamos deixar aqui o convite, né, para outros momentos, doutor Cláudio voltar a falar sobre outros assuntos também, né? Então, fica à vontade aí para se despedir dos nossos ouvintes. Eu queria agradecer muito a você, né, por esse convite tão gentil, né? Até antes da gente começar eu fiquei um pouco nervoso porque o link não juntava aqui e eu estava procurando o jeito da gente se conectar, porque até você sugeriu ser por telefone, eu falei, mas o meu telefone é um desastre. Fica que bom que deu certo, né, doutor Cláudio? Ia me atrapalhar completamente, eu ver você também me organiza, tá certo? Então eu quero agradecer muito a sua gentileza, a sua disponibilidade, as suas perguntas extremamente pertinentes e úteis e que endereçaram a coisa de uma forma que muito me ajudou. Então, é muita satisfação da minha parte ter participado do programa aqui com você. Pronto, obrigada ao doutor Cláudio, obrigada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que tem essa parceria aí com a gente aqui no programa. Deixar um abraço para vocês que estão acompanhando e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar Escutar e Pensar. Uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Coordenação psicanalítica Marúcia Benevides. Colaboração psicanalítica Rúbia Malzaki. Produção jornalística e mediação Márcia Ximenes. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.